Oi, pessoal! Bom, hoje eu vim aqui falar a respeito do processo de senescência celular, que é o quê? O envelhecimento celular relacionado aí com a dieta, de acordo com aquilo que você come. Então, para começar, eu já vou colocar aqui, tá, um desenho representando uma célula, tá? Então aqui eu vou desenhar um círculo, aqui um outro, né, para representar o núcleo. Então aqui a gente tem uma célula. Lembrando, tá, que nós somos formados, né, por células. Então a gente tem muitas células pelo nosso organismo. Bom, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui, já para você ir me retribuindo por trazer esse conteúdo. Seguinte, eu sou nutricionista, então quem não me conhecia, venha fazer parte do canal. Clica aqui embaixo no botão inscrever-se e ative as notificações. Então é o seguinte, a gente tem aqui a célula, cada célula vai ter uma função, ok. Só que a gente tem no nosso organismo, naturalmente, a produção de radicais livres, tá? Radicais livres são substâncias naturais que a gente produz, ou melhor dizendo, produzimos naturalmente, né? Então, naturais por conta disso, né? Porque é algo que acontece naturalmente no nosso organismo. Só que o que acontece? A gente produz os radicais livres, que eu estou representando aqui, ó, por esses raiozinhos, só que eles atacam o nosso organismo. Só que a gente tem o que a gente chama de defesa antioxidante. Então, por mais que esses radicais livres, né, aconteçam e apareçam naturalmente, o nosso organismo, ele nesse sentido, né, ele é sábio. Ele sabe que esse radical livre, ele pode ser nocivo, então existe um algo que pode, digamos, contra-atacar, no sentido de proteger a gente, né? Que é essa defesa antioxidante. E essa defesa antioxidante a gente consegue por meio da nutrição adequada, quando a gente ingere nutrientes antioxidantes, quando nós ingerimos vitaminas, minerais, compostos bioativos, fitoquímicos presentes também naturalmente em alimentos. Ok, bem como, tá, os nutrientes vão ter essa ação antioxidante, nutrientes antioxidantes, né, vão ter esse papel de ter essa defesa antioxidante. O que acontece, né? Essa defesa antioxidante, ela vai neutralizar radicais livres. Então você produz radicais livres, produziu, mas a sua defesa antioxidante foi lá e neutralizou o suficiente para aquele radical livre ali, ou aqueles radicais livres, não conseguirem atacar a sua célula, não conseguirem atacar o seu organismo. Então até aí tudo bem, é o que a gente chama de equilíbrio, o seu corpo está em homeostase, em equilíbrio. Ok, só que os nutrientes, além de terem ação antioxidante, aqueles nutrientes também são importantes para a ação de enzimas com ação antioxidante. Então, quando você se alimenta mal, além de você não ingerir determinados nutrientes com ação antioxidante, você também, por não ter ingerido nutrientes de forma suficiente, você também vai ter uma deficiência de enzimas antioxidantes, como a superóxido dismutase, como a glutationa, tão famosa glutationa, né, que é uma enzima antioxidante poderosa. Então, você tendo essa deficiência de defesa antioxidante de um modo geral, tanto por meio direto de nutrientes, tanto por meio de enzimas antioxidantes, que também vai ter a participação de nutrientes do mesmo jeito, o que acontece? Os radicais livres começam a ter, então, o espaço livre. Antes, eles estavam sendo contra-atacados, mas agora, com uma má alimentação, com uma baixa defesa antioxidante, você deixa os radicais livres agindo, ó, a todo vapor. Então, o que antes era algo controlado, agora fica uma bagunça. E a célula começa a ser atacada. E esse excesso de radicais livres, associado com a baixa defesa antioxidante, é o que a gente chama de estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo, por sua vez, ele estimula processo inflamatório. E aí chegamos no ponto alto da nossa conversa. Estresse oxidativo, inflamação acontecendo, né? Tudo ali em desordem. O que vai acontecer? O que antes você tinha uma célula com seu funcionamento normal, dentro do esperado, cumprindo com a sua função, né? A sua funcionalidade esperada, agora você tem um ambiente ali metabólico caótico, uma desordem metabólica, que faz com que a célula perca a sua função ou deixe de funcionar adequadamente. E aí é que entra o que a gente chama de senescência celular. Porque assim, todo mundo aí já ouviu a expressão, né, de que com o avançar da idade a gente vai ficando mais
Assim, depende de cada pessoa, né? Existe envelhecimento saudável também. Mas o envelhecimento, de modo geral, ele vai deixando a pessoa menos, digamos, eficiente, com a mobilidade às vezes menos eficiente. Algumas coisas funcionam menos, com menos eficiência do que quando a pessoa era jovem. Então, nesse sentido, o que acontece com a senescência celular? A mesma coisa. A célula senescente, né, envelhecida, ela deixa de funcionar adequadamente. E aí entra uma grande informação. A senescência celular é um processo normal. A célula existe, muitas células do nosso corpo têm um tempo médio de vida que ela naturalmente vai entrar em apoptose, né, uma morte celular programada, e aí depois existe uma renovação, ou seja, né, uma síntese de novas células para repor aquela célula que morreu. Então isso é um processo natural, até para que o nosso corpo ele fique renovado, digamos assim. Só que a célula aqui, né, que eu estou representando, ela tinha um tempo estimado de vida. Só que ela teve aquele processo de envelhecimento dela encurtado, acelerado, na verdade, né? Então, enquanto ela poderia ter mais vida útil para existir, cessaram o tempo de vida dela. Ela morreu mais cedo. Então, o organismo ele até poderia tentar repor aquela célula. Só que para tudo isso, nessa reposição, essa renovação, também você precisa de nutrientes. Só que se você não está ingerindo nutrientes para ter uma defesa antioxidante, você vai ter nutrientes para poder repor aquelas células que estão sendo perdidas precocemente, que estão tendo suas perdas funcionais precocemente. Então esse processo de senescência celular, ele é ruim por quê? Lembra que eu falei que nós somos formados por células? Pois então, os nossos tecidos são formados por células, os nossos órgãos são formados por células. Então imagina, aqui é uma célula que eu representei, mas imagine um órgão formado por diversas células e várias células daquele órgão passando por esse ataque aqui de estresse oxidativo. O que é que vai acontecer? Várias células daquele órgão vão estar tendo a sua perda funcional. Estão envelhecidas. O que é que vai acontecer? Às vezes a pessoa passa a ter um órgão que não está funcionando tão bem. Por exemplo, uma tireoide. Inclusive, né, alguns casos aí de tireoide disfuncional é por conta de uma má alimentação. Então, às vezes a pessoa nem precisa usar remédio, né? Às vezes a pessoa fazendo um tratamento adequado com o ajuste nutricional, às vezes, em alguns casos, tá, gente? A própria alimentação refaz aquela função da tireoide, porque aí você melhora esse estado aqui, ó, de estresse oxidativo, você melhora a defesa antioxidante, você melhora aquele processo inflamatório, então aí as células conseguem melhorar a sua função, as suas atividades, então aquele órgão volta a funcionar, digamos, né, como o esperado. Imagine também o tecido, a nossa pele formada por células, é aí que entra o tal termo, né, envelhecimento precoce. Imagina as células da nossa pele sendo atacadas por radicais livres, esse estresse oxidativo, esse organismo inflamado. As células vão passar por esse processo de senescência, esse envelhecimento precoce, e aí a pessoa, ela aparenta ser, né, uma pessoa mais velha do que ela realmente tem de idade. Enfim, acho que deu para entender já, né, o que se trata, né, do que eu quis mostrar aqui, do perfil metabólico implicando em acelerar um processo de senescência celular e que processos que interferem estresse oxidativo, né, com os radicais livres, associado com inflamação, associado com a baixa defesa antioxidante, associado com a má alimentação. Então, eu trouxe aí, né, essa associação com a minha área para você entender então a importância de uma boa alimentação, tá? Então, espero que você tenha gostado. Comente aqui se ficou alguma dúvida. Eu sei que eu falei, mas espero que tenha ficado tudo claro. Mas se ficou alguma dúvida, pergunte. Mas se você também assim não ficou com dúvida, mas gostou do vídeo, comente aí e, é claro, compartilhe, porque se você gostou, outras pessoas vão se interessar, então não pare aqui com você, leve adiante. Tô usando aqui, gente, uma camiseta, não sei se vocês repararam ou deu pra ver, não sei, mas essa camiseta, né, foca na dieta, tá? Foca na dieta, você pode adquiri-la, basta acessar aqui embaixo na descrição, tem o link das camisetas, porque eu tenho uma coleção de camisetas, tá? Tem essa opção de estampa e outras opções também. Ou você pode vir aqui embaixo do vídeo, tem uma estante de produtos, dá uma olhadinha nas opções de estampas e compra o que você gostar. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.